A nossa saudação em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós louvamos a Deus por essa manhã e agradecemos de todo o coração poder estar com vocês. É a primeira vez que passo aqui nesse trecho, embora ande muitas vezes durante o ano ali na 153, porque ela vem lá de casa para cá, mas não havia entrado aqui. Tomei posse ali de uma fazenda, devo ficar ali um longo período, por isso que eu trouxe toda essa tropa comigo, porque sou um pastor muito corajoso. Mas agradeço pela vida do pastor Sebastião Fidércio, pela sua amabilidade, pela sua esposa, irmã Dark, pelo primeiro café que tomamos ali dos muitos que agora aprendi o caminho, né? E pela vida do pastor Maciel, Deus abençoe ricamente. Pastor Giovanni, que fez esses contatos para que chegássemos aqui. Louvo a Jesus também pelos companheiros, pastor Elianai Rogério, que é o meu primogênito, o irmão, a equipe, né? Ela é composta de alguns evangelistas, diáconos e cooperadores. Você deve dizer, mas ainda ficou alguém lá? Ficou o porteiro. Nós somos uma pequena congregação como a vossa e estamos lutando por esse caminho. Não tem sido muito fácil para nós. Tenho um apreço muito grande por alguns líderes nacionais que são aqui de São Paulo, no estado. A exemplo do pastor Adil de Souza Sena, que para mim é o nosso presidente nacional, pastor Luiz Carlos Teixeira, nosso mestre, pastor Valdemar Gonçalves, foi o primeiro pastor em São Paulo que eu tive intimidade e estive na sua igreja há uns 35 anos atrás. Que preciosidade. Pastor Valtair Borges, e assim vários outros companheiros que eu poderia citá-los por questão de justiça. Mas eu louvo a Jesus por tudo isso. Desculpai-me que eu vou consertar a garganta mais 5 vezes, depois eu não peço mais desculpa. Eu nasci numa casa pastoral em 1948, às 10 horas da noite do dia 6 de... Eu não sei se foi outubro ou novembro. A mamãe diz que foi outubro, o papai diz que foi novembro, então vai ficar por assim mesmo. A culpa quem levou foi o tabelião. Mas eu recebo os presentes. É importante a nota, né? É importante colocar as coisas. E tenho vivido esse tempo todo como um cristão. Aos 18 anos ingressei no ministério. Aos 35 conheci esta mensagem, já como pastor pentecostal. Sou oriundo de uma família de pastores pentecostais. Eu não tinha conhecimento que no Brasil se pregava essa mensagem, pois eu vivo ali no extremo norte. Então eu fui convidado para ir aos Estados Unidos e fui a Fênix. Fui de carro, de Belém do Pará até os Estados Unidos. E daí entrei sem documento, atravessando o rio El Paso, a nado, pelado, escapando da bala do FBI. Mas tive a grandeza de ali conhecer a mensagem a qual vocês defendem tão bem. E quando eu voltei ao Brasil, eu soube que já o pastor Fidércio estava pregando aqui. Aí, o que fazia, né? Resolvi deixar passar esses 39 anos para vir tomar esse café
Mas olha que tem café vencido aí. Agora, só uma coisa importante que eu queria dizer a você que está me ouvindo. Eu sou assim, né? Meio desajeitado, que eu não tenho muito costume com o púlpito. Mas dizer a você que a mensagem não me tirou o fervor pentecostal. Eu continuo hoje tão pentecostal quanto eu era antes de conhecer a mensagem. A mensagem, para mim, apenas colocou em ordem os dons pentecostais. Eu nasci evangelista, vivo evangelista há 59 anos, e a mensagem não me tirou o espírito evangelístico. Eu estou aqui porque sou um evangelista. Eu só falo de evangelismo. Você daí perguntei, o que você vai fazer para Santa Catarina? Eu estou indo a Santa Catarina há 27 anos. A primeira vez que eu estive lá, na visão que tenho hoje, embora conhecesse desde 66, eu fui ali para uma reunião do evangelista Billy Paul. Ele veio a Goiânia em 98, em fevereiro. Estou certo? Acho que foi isso, né? Eu acho que foi isso. E aí eu acompanhei para São Paulo. Aí de São Paulo desci a Santa Catarina, para a última reunião lá. E quando eu ia entrando na cidade de Florianópolis, através de uma rodovia chamada Expresso, que liga 101 à cidade, aí eu encontrei uma caçamba passou e bateu um cachorro, assim, um pouco na nossa frente. Bateu o cachorro, e quando nós nos aproximamos do cachorro, eu estava acompanhado do pastor Aristides Borges e do pastor Raimundo Maia. Quando me aproximei do cachorro, aí eu ouvi o cachorro gritando. E o cachorro gritava em português, que eu só falo português. E o cachorro gritava, Pastor Eliezer, me socorra. Pastor Eliezer, me socorra. Eu pedi ao pastor Aristides Borges que encostasse o carro. Ele parou. Disse, irmão, deixa eu atender esse cachorro que está me chamando. Aí eles me acompanharam. O que foi que você ouviu? Eu ouvi isso assim. Chegamos lá, não encontramos, só havia uma poça de sangue e o cachorro havia desaparecido. E dali para frente, vocês podem calcular como fica uma pessoa depois de ouvir um cachorro chamando o seu nome, identificando você como pastor e pedindo socorro. Estou contando coisa literal. Isso não foi um sonho, nem uma visão, e nem li em livro nenhum. Aconteceu comigo. Eu estou contando o que eu vivi. Cheguei lá, procurei a direção da Voz de Deus, eram 11 pastores, contei para eles o sonho, cada um sorriu. Chamei outros pastores do sul, que eram os bispos ali, contei tudo. Me diga uma coisa, senhores, há aqui em Santa Catarina, ou melhor, em Florianópolis, igreja, há cristão da mensagem aqui em Florianópolis? Porque eu havia estado já em Florianópolis em 87, no encontro lá, mas era da região sul, não da cidade. E todos foram unânimes, pastor Eliezer, aqui em Florianópolis não tem crente, e nem há eleito, porque aqui é uma ilha de turismo. Eu disse, mas há um cachorro me chamando. Foi só isso. Eu voltei a Belém, peguei minha mudança e fui para Florianópolis. Hoje nós temos 12 igrejas em Florianópolis. Aí você diz, o que você vai fazer agora? Vou atrás do cachorro de novo. Todo ano eu faço 2, 3 viagens. Não me canso. Enquanto eu puder estar fazendo isso, eu farei. Como eu disse, principalmente agora que faleceu um desses ministros em Criciúma, eram dos renomados pastores nossos ali, reconhecido nacionalmente. Então eu tenho mais esse probleminha. Mas quando eu tiver voltar outra vez, não, que eu vou ficar. Quanto tempo eu vou ficar? 32. Então, toda escola dominical eu vou contar um pouquinho para vocês. Aí eu vou falar desses cachorros.
como surgiu o primeiro cachorro, o segundo, o terceiro e o quarto. No primeiro programa de rádio. No primeiro programa de rádio, quando eu terminei o programa, chegou um pastor. Lá da praia, lá do Jurerê. Jurerê Internacional. Disse, o senhor que é o pregador do rádio? É, sim. E me conta essa história do cachorro. Quando ele disse, sou eu. Sou eu. Eu sou o cachorro. E o senhor está pedindo que quer agora ajuda para tocar isso aqui. Eu vou lhe dar um terreno. Se apresentou no mesmo primeiro programa de rádio e já dizendo que entregava o terreno. Até hoje está comigo lá. Isso eu não li em lugar nenhum, eu estou contando uma história. Mas é a história de quem se sacrificou, de alguém que tem a mensagem como uma coisa muito importante e que custou caro. A mensagem de William Branham para mim foi muito caro e tem sido caro demais. Não é fácil, não tem sido fácil para mim. Hoje tenho passado em 125 países, não tem sido fácil. Na maioria deles, sozinho, só. E muitas vezes, só com a passagem. E ainda consegui voltar, e quando eu volto, já estou com vontade de retornar. Esses cabelos aqui, tudo era pretinho. Então, desse lado aqui, só o Fidécio que está fazendo embranquecer. Agora o resto todinho é o Giovanni. Mas eu ainda estou com vontade. Enquanto tiver, eu não vou dar o nome do animal, pode haver problema, mas eu já soube que tem até jacaré na área, né? Isso é nosso. O Jacaretinga é nosso. Eu sou assim. Quando eu termino de contar essas conversas, já terminou o sermão. Então você tem que estar muito atencioso, senão não... Eu falo muito rápido. Já disse que não tem essa habilidade do pastor Fidécio. Eu estava ali ouvindo, abrir a porta e ficava lá só. Onde eu vou me meter, meu pai? Mas obrigado por todos vocês. Eu vou ler somente uma escritura e vou ser muito breve. São João, capítulo de número 8. Eu estou todo cheio de vindicação, vocês vão já saber. São João 8. Verso 10 e 11. E, endireitando-se e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. Grave essa frase. Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Obrigado, Pai, por esta manhã, obrigado por este culto, obrigado por esta casa de adoração, pelo seu pastor e seus ministros, por tudo quanto o Senhor já fez e por tudo quanto o Senhor fará. Abençoa teu filho, dá-nos um pregador ungido e ouvintes ungidos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu disse que eu estou todo cheio de vindicação, que eu vim de Belém aqui, pedindo e perguntando-me, meu Senhor, o que é que eu devo falar? Já que o Fidécio fala tudo. Me dá alguma coisinha assim que eu possa falar. Nada. E olha que eu dei muito. São 3 dias de viagem. 3 dias, nunca fiz uma viagem tão longa. Saímos na madrugada de quinta-feira para chegarmos ontem à tarde aqui. Tivemos 2 pernoites na estrada. E quando eu cheguei lá na chácara que eu tomei posse, aí eu fiquei pensando, sabe uma coisa? Seria injusto eu passar aqui em São Paulo e não dizer a esses irmãos aquilo que o Senhor me deu de uma maneira tão espontânea, tão simples, que foi útil à minha igreja. Eu vou falar isso. Eu queria falar sobre esse texto. Fiquei pensando, mas aí eu já falei. O que eu faço? Falo ou não falo?
Aí quando eu estou me vestindo, o pastor Giovanni chega atrás de mim e diz: rapaz, eu escutei um sermão seu numa quarta-feira, uma sexta-feira, o senhor falando sobre a pecadora de Jerusalém. Eu gostei muito daquilo. Aí eu estava de costa. Só que eu estou pensando que era o meu diácono, um deles aí. Aí eu fiquei escutando e digo: rapaz, o diácono está inspirado, será que é de Deus mesmo isso? Aí quando ele parou, aí eu voltei, aí não era o diácono, era o Giovanni. Disse: rapaz, eu estou buscando uma luz para falar alguma coisa, e você vem bater nisso, tu acha que eu estou certo mesmo? Bom, vejamos. Então é isso que eu vou fazer aqui. Por isso que vai ser um sermão bem curto, porque eu já preguei sobre isso, entendeu? Não sei se eu vou conseguir repetir o que eu disse, mas eu disse algo assim, e foi a primeira vez que eu preguei nesses 59 anos, pastor. Eu nunca preguei isso que preguei aqui. Nunca. Até porque eu acho que eu nem sabia que tinha na Bíblia, porque depois que eu aceitei a mensagem, embora fosse um teólogo denominacional, mas eu descobri tanta coisa que tem na Bíblia que eu não sabia, e muita bobagem que eu falava, que eu pensava que estava na Bíblia. Eu não sabia dar nem bênção apostólica. 35 anos na Assembleia, dos quais 18 como pastor, eu não sabia dar bênção apostólica que tem que dar todo final de culto. Então vocês podem ver o que a mensagem já fez comigo. Já colocou de cabeça para baixo, já colocou do avesso, já virou do outro lado. Nós estamos aqui. Então eu quero falar sobre essa mulher, vou chamar de mulher pecadora, pecadora de Jerusalém. Eu já estou com vontade de chamá-la de irmã. Irmã. Você vai entender depois que eu terminar aqui, esses 15 minutos, que eu vim mais com o espírito de advogado de defesa, sem estar autorizado nem credenciado para isso. Mas eu estou tentando chamá-la já de irmã. Talvez fosse até mais honesto. Mas o tema que eu quero dar a essa meditação é Senhor. Diga comigo: Senhor. 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 Muito bem, grave essa palavra, Senhor, porque foi uma palavra que ela proferiu, muito sério. Por quê? Por que essa pecadora de Jerusalém não foi apedrejada? Grave isso. Por que ela não foi apedrejada? Se a lei dizia que era para ser apedrejada. Segundo, por que ela não fugiu quando os seus acusadores, começando pelos mais velhos, cuidado com o crente velho, é a pior classe que tem na igreja. O que é bom em crente velho é que eles não causam divisão. Divisão, eu fico de olho nessa molecada aqui, entendeu? Sempre é crente novo assim que apronta. Não é crente velho, não é. Aí. Todo mundo se escandaliza. Crente velho não se escandaliza, não. Agora, para controlar a língua de velho, principalmente de velho, é uma batalha. Mas com muito ajuste, né, a gente talvez consiga fazer alguma coisa. Por que ela não foi apedrejada? Mas começando pelos velhos, todos foram embora. Por que ela não fugiu? Ela não estava solta? Ninguém te condenou? Não. Senhor. Diga comigo, não. Senhor. Aqui eu podia encerrar o sermão, já está entendido. Tudo que eu vou falar vai ficar só nisso aqui. Senhor. Não. Parece que eu posso ver lá que tem colocado. Não, meu Salvador. Não, meu pastor. Grave essa palavra também. Meu pastor. Não, meu pastor. Em terceiro lugar, por que ela disse Senhor? E em quarto, por que Jesus a perdoou da maneira que a perdoou, dizendo-a: vai e nunca mais tu cometerás pecado. Parece um choque com a Escritura, quando o Sr. João disse que todos
Todos nós pecamos, quando dizemos que não pecamos, já estamos pecando. Mas o mesmo João diz que nós também não cometemos pecado. É a última vez que você passa por essa experiência. Vou adiantar meu sermão logo 3 páginas aqui. Você, como membro da minha igreja, você não tinha visto isso, nem tinha lido isso. Você, como membro da minha igreja, já cometeu muitas falhas. E agora você, embora seja uma moça limpa, uma moça casada, mas você está em adultério. Aqui este testemunho dizendo que você adulterou. Mas eu, como seu pastor, não estou aqui para lhe condenar. Pastor não condena. Pastor chora com adúltero. O pastor foi chamado para chorar. Agora, não vá você fazer o pastor chorar. Ele vai chorar de qualquer maneira. Mas você, como minha ovelha, foi trazida pelos seus adversários ao lugar certo. Talvez nem todos sabiam quem era você, mas eles tiveram o cuidado de te trazer para o pastor. Vocês que estão aqui, que são novos, vocês que são novos, roga a Deus que todas as vezes que você tenha um atropelo, aquele atropelo te leve a encontrar-se com o pastor. Não fuja do pastor, não se afaste da igreja, não vai resolver. Não fique longe do pastor, mas que as circunstâncias te levem a te encontrar com o pastor. A pessoa se tivesse sido levado a Caifás, levado a Anás, ou algum outro escriba, ou para chocar os saduceus, os fariseus levassem os saduceus, que eram denominações distintas, disseram, nós vamos pegar essa menina, já que ela é adúltera, nós vamos levar e vamos colocar no pé do mestre lá, daquele mestre, foram colocar certinho, aos pés da pessoa certa. Vamos dar aleluia mais uma vez? Que as circunstâncias te levem aos pés da pessoa certa. Um dia eu fui levado aos pés da pessoa certa. O meu pai, que era um reverendo José Ferreira Ribeiro, encontrou em Belém do Pará um cavalheiro, um reverendo chamado Joaquim Gonçalves Silva. E ele, em plenário, naquele auditório de mais de 3.000 pessoas, eu estava realizando o encontro nacional de 94. E ele se virou ao pastor Joaquim, disse, pastor Joaquim, eu ainda não entendi bem o que o meu filho prega. Na verdade, não chamava meu filho, chamava pastor Eliezer. Que o pastor Eliezer prega. Eu não estou entendendo bem. Eu sou um pioneiro pentecostal, mas só quero fazer um pedido ao pastor Joaquim Gonçalves Silva. Tenha paciência com o pastor Eliezer. 94. Pastor Joaquim nunca esteve na minha igreja. Nunca visitou meu estado. Nunca me deu oportunidade no seu púlpito para pregar. Mas tem uma coisa, ele foi para o céu tendo paciência comigo. Você que veio nessa manhã aqui, veio para ser despertado. Dá graças a Deus enquanto tiver um sacerdócio no teu caminho que tem paciência contigo. As circunstâncias vão te levar ali. Está aqui, Jesus, essa pecadora. A lei diz que é para apedrejá-la. O que tu dizes que é para fazer? Agora, eu queria chamar a atenção de vocês para uma pequena observação. Não confundamos esta pecadora, ou pecadora de Jerusalém, que eu chamo irmã. Agora você entendeu porque eu estou chamando de irmã, né? Essa irmã lá de Jerusalém, com outras personagens bíblicas. Porque teve um papa no 6º século
que ele que causou essa confusão, Padre Gregório I, ele que causou essa confusão quando disse que todas essas mulheres, Maria Madalena, a pecadora de Jerusalém, a mulher lá da cidade a samaritana, e que a irmã de Lázaro, a Maria lá de Betânia, e a pecadora de Naim, que todas elas eram a mesma mulher. Mas isso é conversa de padre. Isso é conversa de um. Nunca foi falado isso antes. Nunca! Pode consultar a história. Isso foi inventado em 1301. Foi no VI século, mais seguro. Por esse Papa Gregório. E ainda digo mais, e nem depois do Papa Gregório ninguém pregou isso. Começaram a falar assim, mas ninguém defendia essa tese. Não sei quando começaram a fazer filmes e mais alguma coisa, aí foram perpetuando que Madalena era uma pecadora e etc. E eu já ouvi falar que até aqui em Olímpia já tem quem diga isso. Mas eu não vim aqui para julgar a cidade. Vou conversar com o senhor prefeito para resolver essa situação. Não confundamos. Por quê? Já disse. Em Lucas 7,38, fala da pecadora de Naim, que entrou na casa do fariseu, às escondidas, lavou os pés de Jesus com lágrimas, e ela não era como as mulheres lá de Belém que cortam o cabelo, ela com seus próprios cabelos enxugaram os pés de Jesus. Não precisa nem pastor estar falando quanto é corte de cabelo, para quê? É só contar essa história aqui, que as mulheres tudo se encolhem, né? Eu não quero nem olhar para você por causa do meu discernimento. Eu para cá e sei o que está acontecendo aí sempre. Eu não quero acabar a amizade, né? Por causa do café da tarde. Eu sou muito dependente, irmão, entendeu? Eu tenho que comer todo dia, uma coisa assim. Não consegui me converter disso. E em São João, capítulo 12, verso 3, menciona a irmã de Lázaro, a Maria de Betânia. Eu estive na casa dela recentemente, agora, ano passado, no mês de julho. Hoje tem uma parte lá que é um hotel, um restaurante. Eu comi na casa de Marta e Maria e de Lázaro. E fui depois à sepultura de Lázaro, que fica a 8 metros de profundidade dentro de uma igreja. O túmulo atual. Porque em Betânia tudo é atual. Quem conhece a Palestina sabe disso. Em Jerusalém não tem nada atual. Raramente. Agora, nas outras cidades tem, porque o que era destruído era Jerusalém, e não Betânia, que fica a 12 quilômetros. Ela ungiu os pés de Jesus com um unguento caríssimo e também, não é puxando o resto que sobrou, não. Porque uma irmã disse para mim, pastor, eu me converti agora. Até que enfim arrumei um membro na igreja que se converteu. Graças a Deus, Pai. O profeta diz, depois de... Eu prego 35 anos na minha igreja, irmão Brana dizendo, e ela já corta o cabelo. Eu graças a Deus que eu tenho uma que se converteu. E como é que a senhora ajeita o seu cabelo agora? Agora ajeito com uma vela. Eu acendo a vela e vou só... Eu vou no espelho. Cortar não. Eu só aparo só com... Há quem diga que Satanás, quando viu isso, disse, meu Deus. Ungiu os pés do Senhor, enxugou com seus cabelos, e louvado seja o Senhor. E no capítulo 8 de Lucas, verso 2, nós encontramos que uma outra mulher, chamada Madalena, ela servia ao Senhor. Ela e um grupo de outras mulheres. Falar em Madalena, ela é mencionada na Bíblia 21 vezes. 14 pelo nome e 7 junto com as outras mulheres na qual ela se inseria. Mas é importante essa observação aqui do capítulo 8, que diz assim,
E aconteceu que depois disto, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E algumas mulheres, não esqueça da irmã que eu falei, você vai encontrar lugar para ela. Talvez você não encontre na sua teologia, mas se você for para dentro da Bíblia, você vai ver coisa que você não vê em muitos púlpitos. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno. Muitas mulheres. Muitas mulheres. Você, como pregador, só vê demônio em Maria Madalena. E eu não tinha ouvido o teu sermão, não, mas eu sei disso. A Bíblia diz que muitas mulheres que tinham espíritos malignos. Madalena só tinha 7. 7 ou 8? 7. Ela só tinha 7. Psiu. E você? Lá não tinha shopping. Não tinha telefone celular. Irmão Bruna viveu, morreu, nem sabe que existiu telefone celular, portátil. Não tinha televisão. Não tinha computador. O que é que a Madalena não tinha lá? Salão de beleza. Hein? Zap. Não tinha churrascaria, não tinha peixaria, não tinha praça de alimentação, não tinha praça na cidade, não tinha nada. Ela só tinha 7 que perturbavam ela. Cabe a cada um de nós fazer um exame introspectivo. Primeiro perguntar que espírito nós temos quando não viemos à escola dominical. Que o profeta disse, se você perde a escola dominical, você comete pecado. Não lave roupa, não faça nenhum trabalho. Não troque a escola dominical por nenhuma outra atividade. Se teu cavalo, se o teu boi cair no buraco no dia de domingo, tu deve tirá-lo. Mas ensine-o para não cair mais do buraco no dia de domingo. Não vá retelhar a casa, te cavar poço, e mais isso, e mais aquilo. E isso que você está pensando também. Uma naturalidade. Irmão, se não vai à ceia, irmão, eu estou até pensando se vou à ceia. Vai, que espírito de... Por favor, que esse espírito não passe lá para Belém. Você está pensando se vai ao culto de ceia? Nós vamos ter um evento, a nossa confraternização ali. Eu vou ver, né, irmão, porque a minha madrinha me convidou para o aniversário, meu tio, não sei para que mais... Você diz, mas no princípio não era assim. Nós não tínhamos uma casa como essa. Era um barraquinho bem simples. Mas nós levávamos muito a sério os dias de culto. Olha, o pastor está aí. O pastor vai chegar. Não tente ser crente sem a figura do pastor. Você não vai chegar em lugar nenhum. A ovelha depende do cheiro do pastor. Não é cheiro de um pastor, é do seu pastor. A ovelha conhece a voz do seu pastor, não é de pastores. A Bíblia cita uma moça que ela sofreu 12 anos com fluxo de sangue e gastou tudo o que tinha com os pastores. Ela tinha pastor para tudo, para se noivar, para se divorciar, para se separar, para comprar, para vender, para se mudar. Gastou tudo com os doutores. Feliz da pessoa, eu sou uma pessoa que depende de médico, eu sou safenado. Mas eu tenho uma médica, uma cardiologista. Eu não me consulto todo dia com o médico, não. Eu só vou nela. Falando da parte cardiológica. Embora eu tome bastante medicamento, mas sou um pregador de cura divina. Eu tomo bastante medicamento para poder me manter de pé para curar as pessoas. Eu tenho um dom que Deus me deu em favor das pessoas. Mas se eu não tomar meu medicamento, esse dom não vai fazer nada. Eu não sou ignorante. E não vá você.
Vai e tome o seu medicamento. Nós somos seguidores da mensagem de William Branham. Tome o medicamento, coma o medicamento, como está na prescrição. Disse o irmão Branham, se é 3 por dia, é 3, se é 4, é 4, se é 1, é 1. Mas tome o medicamento como está na prescrição. Nós temos aqui a prescrição. Vamos seguir aqui a prescrição. E aquela moça gastou tudo o que tinha, porque ela tinha muitos pastores. Cada médico passava um medicamento para ela. E aí você viu o resultado. Mas no dia que ela se encontrou com o seu pastor, no dia que ela tocou na veste do seu pastor, você tem que ter alguém em quem confiar, viu, irmão? Tenha que ter uma pessoa em quem você possa confiar. Eu estava lendo o texto. E as mulheres que estavam seguindo com eles foram libertas de espíritos malignos, inclusive a mulher samaritana, da qual saiu 7, por isso eu chamei a atenção. Ela tinha 7, rapaz. Você tem 70 vezes 7 e está criticando a outra. Só porque você não tem esse problema, acha que a outra não tem. Coitado do filho pródigo, se dependesse de você. O filho pródigo pregava, o irmão dele pregava aquele evangelho, não pode, não pode, não pode. Se Paulo chegasse lá, como muitos pastores legalistas que ficam no púlpito, não pode, não pode, não pode, como se ele fosse o Espírito Santo, como se ele fosse preparar a noiva para o arrebatamento, até hoje o irmão do pródigo estaria lá na pocilga. Não pode por isso, não pode por isso, não pode por isso, não pode por isso, não pode por isso. Chama Paulo. Quando chamaram o pastor, mudou tudo. Paulo, o que eu devo fazer para dar a vida eterna? Esquece o que te falaram. Para você, a solução para você é crer no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. O que eu falei para vocês é o que está na Bíblia. Não é o que está no catecismo. E lá estava Joana, mulher de Cusa, procuradora de Herodes, Susana e muitas outras mulheres que o serviam com seus bens. Eu, como defensor agora da nossa irmã lá, vou encaixá-la aqui. Talvez ela era uma das que dizimavam, era uma das que davam oferta. O que ocorreu com ela é que ela caiu em adultério. Por isso que eu disse que ela era casada. Mas quando se encontrou com Jesus, Jesus disse, eu sou pastor, que posso pastorear divorciado, pastorear solteiro, pastorear casada, quem já se adulterou, quem já se libertou, e algum ladrão que vem para a igreja, que às vezes para de roubar lá fora, que é uma bênção. Mas vem para a igreja e sempre que pode, Malaquias 3 continua na mesma prática. Mas Jesus disse, eu te aceito, eu espero que um dia tu vai te converter disso. Até porque, irmão, dízimo é revelação. Você só fica devendo dízimo quando você tem consciência que é devedor. Que Deus falou para você que o dízimo é do Senhor, que o dízimo não é do pastor, não é da mulher do pastor. Ah, eu não vou dar dízimo para a mulher do pastor, você não dá dízimo para a mulher do pastor? O dízimo vem em mão do pastor através do ofício sacerdotal. Não é porque ele é um pregador. O dízimo não é para pregador. O dízimo é do Senhor. E quando você for entregar o dízimo, seja consciente. Eu quero entregar aqui o dízimo do Senhor. O papai tinha um sobrinho chamado Elias. E estava debaixo de um carro velho que ele tinha lá ajeitando. Aí chegou... pastor, eu vim trazer aqui o meu dízimo. Ele não chamava dízimo, chamava dízimo. Como alguns não chamam parágrafo, é parágrafo. Porque no parágrafo não é parágrafo, é parágrafo. Eu vim trazer aqui meu dízimo. Olha, se é teu dízimo, então pode levar. Não, mas eu vim trazer para o senhor. Mas como é que tu vai dar para mim uma coisa que é teu, rapaz? Mas eu sempre trouxe. Mas tu traz o quê? O dízimo. Mas que dízimo? O dízimo do Senhor. Ah, do Senhor. Ah, tá bom. Eu recebo do Senhor. Agora, meu não. O teu não.
Ah, vim trazer meu dízimo para aparecer. Principalmente quando tem alguém perto. Ah, desculpa, pensei que estava em Belém. Eu vou mudar o sermão. Não falei isso aí, tá? Corta, vai pagar, não falei. Falei nada disso. Mas que você rouba, rouba. Agora, devia deixar isso. Isso você aprendeu lá na Igreja Católica. Tudo que você aprendeu na Igreja Católica, você deixa para lá. Você vem para cá, você ganha um presente, lembre-se, nesse presente tem dízimo. Ah, eu pensei que do dízimo é o que sobrar. Nada de sobrar coisa nenhuma. O dízimo é do bruto, é do seu salário. Se ganhar 100 é 100. O desconto do INSS é seu. Aquele imposto que você paga, tudo é seu. A luz que foi descontada é sua. O dízimo é do bruto. É do que você ganhou. Corta também essa parte, que isso é saliência da gente. Como é que eu vou sair da mulher samaritana, da mulher de Jerusalém, vocês não deixam? Agora eu estava falando, é que o grande risco é que nós pegamos a grande vítima nesse processo todo, é a Madalena. É a que mais apanha. E esta hipótese absurda de que Madalena foi uma prostituta, já disse, Madalena nunca foi prostituta em lugar nenhum. Não há um documento no mundo. Eu sou pesquisador do assunto há 55 anos. São passados 55 anos que eu pesquiso esse assunto. Madalena não. Só se sabe de Madalena o que está em Marcos, Lucas e Mateus. Onde é que fala Madalena como prostituta? Só fala ela como discípula, só fala como serva, só fala com ela sustentando Jesus, só fala ela participando da libertação das pessoas. E onde foi que tu arrumasse isso, rapaz? Tu estás ouvindo outros sermões, tu não está lendo a Bíblia. Tu estás escutando o sermão do Papa Gregório I, do VI século. Foi ele que, para dizer que o arrependimento salvaria as pessoas, citou Madalena. 6 séculos depois dela ter existido. Mas graças a Deus que eu vou terminar o sermão agora. Poxa, que bênção. Se eu soubesse que isso era tão enjoado, não tinha vindo para cá assim. A geografia de Madalena, permita eu colocar só isso, é uma biografia imaginária. Tudo que você souber sobre ela não é verdade. Eu fico com uma expressão do irmão Brana. É ácido sulfúrico que é disseminado no seio do povo para macular as pessoas. E a religião, a sociedade e muitas vezes amigos promove esse infortúnio para as pessoas. É o fogo da injúria pela poeira do tempo. Não há nenhuma informação. Por esse motivo digo eu, você não deve ouvir, nem desejar ouvir coisas negativas contra o seu próximo. Tem alguém falando mal do outro? Fica fora logo, sai fora. Não vai me edificar? Então com licença, eu vou desligar. Quem controla uma conversa, diz o saudoso Joaquim Gonçalves Silva, que está no céu, se estivesse aqui ele estava dando amém. Ele dizia, é quem escuta. Não é você que está escutando? Com licença, eu vou desligar. Por que você escuta até o fim e logo repassa para outro? O diabo usa bocas mentirosas para infernizar a vida alheia. Portanto, não dê atenção ao que o inimigo diz sobre as pessoas. Isso arruinará a sua vida e a sua experiência cristã. Digo logo, você não ora. Depois de você ouvir alguém falar mal de uma pessoa para você, você não ora por aquela pessoa. Se você não é hipócrita, levante-se aqui e diga, eu continuo orando. Não ora. Todas as vezes, aliás, que você vai orar por aquela pessoa, você se lembra do que te falaram. Aí, não, Jesus, por esse não que
eu soube, eu vou pular para o irmão fulano. Não ora pelaquela família, não ora pelo pastor, não ora pelaquela igreja. Nunca saiba nada negativo de uma pessoa. Nunca escute nada negativo de uma pessoa. Aquilo vai te matar. O profeta William Branham disse com muita segurança: é ácido sulfúrico que está sendo distribuído no meio da igreja. Isso é poder demoníaco. É espírito de homens e mulheres que se tornam mexeriqueiros, boateiros, caluniadores e todo tipo de coisas ímpias. Eu sou seguidor da mensagem, então engole esse parágrafo. Eu sou crente da mensagem. Eu quero ver quando a prova bate. Logo, um verdadeiro amigo não fala e não deixa falar do outro. Olha, colega, amigo, tu me desculpa, tu sabe que eu tenho o maior apreço por ti, mas ele veio falar, né? Ela falou, né? Não. Você é meu amigo? Eu já fui repreendido no gabinete pastoral, Fidécio. Eu sou homem que tem o cotovelo marcado. No dia que você quiser saber se o indivíduo é pastor, mande ele arregaçar a manga da camisa. Examine se faz uma fila, faça uma fila depois do culto, pega o Fidécio ali para ver como é que está. Veja se ele tem calo aqui, se ele tem sinal aqui assim. De tanto ficar lá. A gente tenta dar uma cochilada aí. As pessoas vão ao gabinete, não é para ouvir conselho. Não se engane, você não engana o Fidécio, não. Raramente alguém vai ao gabinete para ouvir um conselho. Você vai lá para desabafar. Todos nós fazemos isso. Pastor, eu queria uma palavra. Pastor. Tá bom, você quer, traz um copo com água aí. Eu preciso falar muito com o senhor. Eu quero fazer umas perguntas. Não pergunta nada. O máximo que ela diz é porque eu já aluguei a casa naquela cidade, eu já falei com o advogado e meus pais já concordaram. Ele e ela já tem tudo resolvido, ela quer só dar ciência ao pastor, que o pastor seja um bobo. Pastor, assim, sabe? Mas ele sabe que está acontecendo contigo. Por isso que ele tem o cotovelo ferido de tanto estar lá escutando. Pastor, o senhor está cansado? Não, irmão, está bem, estou te ouvindo. Mas eu noto que o senhor está com sono. Sono? Eu? Com sono? Eu vi o senhor cochilando. Não, é porque esse seu assunto é tão transcendental. O pastor não vai dizer isso para você. Tem que mandar um tolo de longe para te avisar, para você não fazer isso. Procure o pastor para pedir ajuda espiritual, pedir orientação e não para dizer para ele o que você já decidiu. Logo, um verdadeiro amigo não fala mal e nem deixa falar. Não desacredita um companheiro diante do outro. Não desacredita uma irmã ou um irmão. Não faz isso. Ele não faz isso. Porque muitas das vezes nós não somos capazes de fabricar uma nota falsa, né? Mas somos capazes de repassá-la. Você não fabrica, mas já... Olha, eu não inventei, viu, irmão? Eu só estou dizendo o que eu ouvi. Mas você acha que é verdade isso? Irmão, eu acho até que não é verdade. Mas olha, irmão, mas estão falando. E o São Diabo disse que aonde tem fumaça, tem fogo. E vai arrumando o argumento. E vai passando de um para o outro, sem saber a origem daquilo. Só porque alguém disse, alguém falou. Em tempo de quarentena, de disse-me disse, o conselho mais sábio é esse: fique calado e em segurança. O silêncio nunca
o trairá. Aprenda a silenciar. O grande professor Charles Spurgeon, o inglês, ele dizia: se não podes deter a tua língua, não podes deter a língua das pessoas, então detém os teus ouvidos. E não deis atenção ao que dizem ao mundo de falatório ocioso por aí. E quem dá atenção a isso tem bastante trabalho. Você não pode trancar a língua dela, mas tranca o teu ouvido. Irmã, sinto muito, eu não vou te ouvir. Eu não quero saber disso. Isso não vai ajudar na minha vida espiritual. Pondo-nos ao lado de Jesus, 129 em diante. A verdadeira maneira cristã é esconder tudo o que você sabe acerca de um irmão. Não deve contar as suas coisas ruins, apenas deve contar suas coisas boas, as suas boas ações. Apenas fale das coisas boas que você sabe a respeito dele. E se há alguma coisa ruim, deixe isso de lado. Não tente apanhar uma estaca e acabar de afundar o teu irmão para dentro do buraco. A verdadeira atitude cristã é apanhá-lo e tirá-lo do buraco. Por que fazer o mais difícil, se podemos fazer o mais fácil? Bom, como eu só tenho 45, 1h20, tá, acho que mais 2 horas, né? Tá terminando. Por isso, rápido, já vou acabar. Não quero perder a amizade. Nenhuma dessas personagens que eu já citei tem a ver com a pecadora de Jerusalém, como já disse, que eu estou chamando agora de irmã de Jerusalém. Eu fiz uma pergunta logo no início. Por que ela disse Senhor? Depois fiz outra pergunta. Por que ela não foi apedrejada? Por que ela disse Senhor? Já disse, uma pessoa de bem, honesta, correta. Ela caiu em desgraça. É que ela caiu em desgraça. O versículo que eu trago para vocês é o capítulo 2, verso 23. Esse versículo eu quero que você ligue lá com o que citou agora de João 8. Capítulo 2. Evangelho de João 2, 23. Por que eu estou chamando de irmã de Jerusalém? Capítulo 2, e verso 25 e 26. Perdão, capítulo 2, verso 23. 23. E estando ele em Jerusalém, pela Páscoa, no dia da festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Isso aqui acontece na Páscoa, talvez um ano antes, e veja bem, em Jerusalém, milhares. Jesus tinha uma igreja para em torno de 10 a 15 mil membros em Jerusalém. Dois anos, um ano e pouco depois, quando ele entrou em Jerusalém, havia uma multidão de 2.000 a 6.000 pessoas seguindo ele. É que você pensa que os membros de Jesus era só Pedro, Tiago, João e talvez a Madalena. Por isso que eu estou levando você a correr o tempo e chegar agora àquele momento ali. Vou responder só para mim. A mim me parece que Jesus conhecia muito bem aquela irmã do círculo de oração. Jesus conhecia muito bem aquela irmã que nunca faltou às suas reuniões. E ela, por sua vez, conhecia muito bem o seu pastor. Porque ela disse, Senhor, quer dizer Salvador.
Por que ela não disse o Cristo? Por que ela não disse Messias? Por que ela não disse Nazareno? Galileu? Ela sabia com que ela estava falando. Ela disse: os meus inimigos me trouxeram aos pés do meu pastor, do meu Salvador. Os inimigos não sabiam que eu era membro da sua igreja. Não precisava dizer para Jesus: eu sou membro dele lá, naquele dia. Não precisava, Jesus sabia. Como que Jesus não sabia? Como que Jesus não sabia? Apareceu um palhaço pegando um cacete para humilhar Jesus. Pegou o pau e pá! Colocou uma venda em Jesus e bateu. Bateu e escondeu o cacete para cá. Sabidinho, né? Agora profetiza quem te bateu. Profetiza. Profetiza quem te bateu. Mas diz. A mensagem, olhe, o profeta diz: Jesus sabia daquilo antes da fundação do mundo. Não, dá um aleluiazinho aí. Antes da fundação do mundo, Jesus já sabia quem ia pegar o cacete, quem ia colocar a venda, quem ia bater. E o idiota está perguntando lá: quem te bateu? Quem te bateu? Não pensava. Está discutindo com Jesus sobre a moça. Ela sabia aos pés de quem estava. E ele sabia quem estava lá. Eu te conheço, minha filha. Eu sei que tu estás em dificuldade. Eu sei que tu adulteraste. Eu já expliquei para vocês não cometerem isso. Mas você adulterou de novo. Verdade, Senhor. Eu adulterei, mas voltei aos teus pés. Eu vim me acertar. Eu quero voltar à comunhão. Não importa aquilo quanto o pecador é que seja capaz de fazer. Veja se ele é capaz de retornar ao Salvador. Se ele acerta o Salvador. Por causa da sua origem. Não foi só ela que viveu essa grande experiência, não. Leia o capítulo 18, acho que é 19 de Lucas. 19 de Lucas. Veja o que é o cuidado de Deus, se Deus não vê além do que o homem pode ver. Encontrar outro rapaz da condição dessa moça, do mesmo jeito, vivendo da mesma perversidade, e trouxeram, o encaminharam, e ele saiu às escondidas procurando um lugar para se abrigar. Disse: ninguém vai me ver, Deus não me vê, a sociedade não me vê, só me chamam de ladrão, eu não presto, eu não valho nada. E subiu numa árvore, se escondeu lá. E Jesus chegou embaixo da árvore e disse: ô irmão Zaqueu, meu filho, meu parente, filho do meu pai, desce depressa, porque hoje convém estar na tua casa, porque tu és filho de Abraão. Ninguém sabia, todos sabiam que ele era ladrão. Agora Jesus sabia que ele era filho de Abraão. Eu não quero entrar por esse caminho, senão não tem fim. Já me lembrei da mulher encurvada, cheia de pecado, encurvada por pecado. 18 anos, está certo? Jesus disse: não é justo. É uma filha de Abraão? Não, Senhor, não. Essa é uma pecadora das piores que tem aqui. Ela tem tanto pecado. Paulo diz que elas são sobrecarregadas de pecado. Essa tem tanto pecado que não pode mais endireitar-se. Jesus fez lá um raio-x, depois fez mais uma ultrassom. Olha, mas aqui, pelo que eu estou vendo, aqui no livro da vida do Cordeiro, está dizendo tudo diferente. Está dizendo que ela está afligida por males, mas que ela é filha de Abraão, é. Irmão, tu vai perder o apetite, olha. Hoje eu te garanto, tu vai perder o apetite. Se tu atentar para o que eu estou falando, tu vai perder o apetite, mas tu vai sair dizendo: eu tenho todos os problemas, mas sou filha de Abraão. Isso é que dá essa tranquilidade para nós. Eu não quero nem falar, eu vou parar. Vou deixar, calma. Já queria falar da mulher samaritana. Porque eu me defrontei com o mestre dos mestres. O mestre dos mestres. O pastor Fidécio conheceu muito.
aqui no sul. E ele disse para mim: Eliezer, pare de escrever. Eu estava escrevendo meu primeiro livro, chamado Interrogação. Hoje eu estou no 16º. Na verdade eu estou no 17º, porque eu estou terminando um outro livro agora. Parei porque viajei. Eu estava falando do primeiro livro, ele disse: pare com esse negócio de ficar colocando dúvida para as pessoas. Ele dizendo para mim, colocando dúvida, e estava implantando um sistema chamado falsa terceira etapa. Por aqui ainda não passou isso, mas um dia vai passar. E tu ficar dizendo que nós ainda somos salvos pelo sangue de Cristo? Para com isso, isso é uma loucura. Sangue só faz sujar. Rapaz, isso é doutrina de Allan Kardec. Era um francês que pregava isso, que fundou o Espiritismo. Mas um pastor da mensagem, nosso professor, todo encontro ele tinha primazia absoluta para estar nos ensinando ali. Escapamos por um milagre. Talvez por intervenção de Iraci Pedro Antônio. Foi o primeiro a se levantar contra isso e pediu para mim: pastor Eliezer, faça alguma coisa, o senhor pode fazer. E dali nós começamos a trabalhar em cima disso. Naquelas horas nós estávamos num caminho dificílimo, porque eles eram os mestres. Eram os mestres. Eliezer, não tem salvação. A salvação só é pela palavra. Ninguém é salvo pelo sangue. A última pessoa salva pelo sangue ainda foi em 62. De 63 para cá, só é salvo pela revelação. Então, digo, isso aí vamos ter que reescrever a Bíblia. Isso não vai encaixar com a Bíblia. Aí eu me deparo com uma palavra, acho que é no futuro lar. O profeta dizendo: a mulher samaritana, ela foi salva. Segura aí, ô mestre de etapas falsas. A mulher samaritana só foi salva antes do derramamento do sangue. Então, essa história de ser salvo só pela palavra de 63 para cá é falso. Porque lá no primeiro século, a samaritana foi salva sem sangue. Veja a diferença do pregador que prega a Bíblia e do pregador que fica só inventando coisinha. O profeta diz: ela foi salva antes do sacrifício no Calvário, porque ela tinha uma representação no céu. Eu disse: amigo, todo o tempo foi assim, todo o tempo a salvação foi pela palavra. Jesus, que chegando aqui, derramou o seu sangue da forma que fez para perpetuar o quadro, mas é pela palavra, é tudo pela palavra. Então não é invenção nova, é a mesma história. Jesus agora está no coração do eleito, Jesus agora não está em tabernáculo, nós agora temos no milênio. Lá na minha igreja tem, no meu estado, tem muitas igrejas, estão tudo no milênio, tudo saiu dos meus lombos. Todas as igrejas no Pará, são 17 tabernáculos, todos saíram dos meus lombos. E lá apareceu isso agora, está tudo no milênio. Eu disse: rapaz, tu está me fazendo crer numa coisa dessa? Não estou fazendo não, o senhor não vai crer. Por que eu não vou crer? Pastor Eliezer, isso é para eleito. O senhor precisa de eleição. Mas como é que nós estamos no milênio? Pastor Eliezer, o senhor não vê que nós estamos no milênio? Não, eu não consigo, está vendo? Vê como o senhor está cego? Ele mora lá num bairro que tem o maior cemitério de Belém, chamado Santa Isabel. Disse: rapaz, lá tem o cemitério Santa Isabel, que entra a gente todo dia. Tem um hospital muito famoso lá, que faz a maior cirurgia lá. Como é o nome do cemitério, do hospital lá? É o quê? Bairro Barreto. Bairro Barreto. Todo dia entrando gente lá, e os crentes lá, dele lá, tudo lá. Rapaz, vocês estão tudo no milênio. Disse: interessante. A pior coisa é conversar com um pastor cego. Rapaz, então realmente minha situação está grave, né? Agora faz uma oração por mim, mano. Já que Jesus abriu teus olhos para te ver o caminho certo,
que abra o meu, mas não para ver o que tu estás fazendo. Irmão, você não consegue conversar com eles. Não consegue. Pode mostrar o que mostrar. Estão fechados. Estão fechados e vão embora naquilo ali. Eu fico com o irmão Branham. Ela tinha uma representação no céu. Por isso ela disse, vejo que tu és profeta. Como que ela podia ver? E tem mais. Não só profeta, mas eu vejo que tu és o Cristo. Segura agora, segura aí. Te firma no banco. Sabe o que ele disse? Sou eu que falo contigo. Amém. É uma revelação verdadeiramente. É para quem tem olhos para ver, para quem tem chamada para ver. Então, se Deus teve misericórdia da nossa irmã ali em Jerusalém, se tem misericórdia da mulher samaritana, desse Zaqueu que eu acabo de falar, como que Ele não vai ter misericórdia de nós? Como que Ele não vai dar um escape para cada um de nós? Dará sim, Ele tem essa responsabilidade de fazer isso e fará. Então que Deus nos abençoe, amados, a nos mantermos nessa posição, nessa visão. Agora, se vocês suportassem um pouquinho mais, eu queria pegar uma carona nessa mensagem que eu peguei ali. Já leram tanto que não tem nem capa mais. E o parágrafo, disse, será possível que não deixaram alguma coisa para mim aqui? Mas encontrei aqui. Só isso aqui. Mas eu vou ler para você se você ficar de pé. Porque vocês estão fazendo me lembrar da minha igreja. Nesse horário em Belém, quando eu estou pregando, a maioria... Eu pensei que estão confirmando este lá. E eu antes é longe, assim, é comprido da igreja. Eu pensava que estavam concordando. Depois fui ver o vídeo. Vocês podem calcular. Estavam pescando. Então eu estou me sentindo muito à vontade, viu, pastor? Eu estou me sentindo na minha igreja. Aleluia. É espírito sedutores, irmão. Que nós não queremos. Só pela grandeza do parágrafo. Espíritos sedutores. Parágrafo 100, só os primeiros versículos. Assim é com cada cristão nascido de novo. Tome toda essa experiência, irmão, e se coloque nisso. Assim é com o cristão nascido de novo. Quando ele realmente entra em Deus, ele observa a sua vida com a palavra de Deus e dá-se conta que ele está alinhado com cada partícula dela. Ele tem longanimidade, benignidade, inquietude, mansidão, poder, fé, amor, gozo, paz. Ele não é atirado para lá e para cá no mar agitado. Ele não fica preocupado com cada coisinha. Ele não fica pulando aqui e ali com uma rolha de garrafa no oceano ventoso. Ele está firmado, seu coração está puro, seus pensamentos são puros, suas intenções são puras, sua alternativa é correta. Ele sabe que está alinhado com a palavra. Amém. Obrigado, Deus abençoe. Obrigado, pastor.